Olá, meus amigos, que Jesus nos abençoe, proteja e fortaleça em mais uma oportunidade de reflexões, de prece, de busca e cultivo de espiritualidade. Vamos inicialmente elevar o nosso pensamento a Jesus, o nosso divino amigo, em oração, rogando a esse querido irmão que possa nos sustentar, nos fortalecer, nos amparar em nossas vidas, para que tenhamos maior compreensão dos porquês, para que tenhamos força no momento da prova, que saibamos nutrir os nossos espíritos, para que estejamos saudáveis, espiritualmente falando, de forma perene, contínua, e a nossa intimidade, dessa forma, se encontre em harmonia e luz. Envolva no Senhor os nossos lares, os nossos entes queridos e conosco permaneça hoje e sempre. O estudo de hoje remete ao capítulo 38 do livro Vinha de Luz, escrito pelo Espírito Emmanuel através da mediunidade de Chico Xavier. O capítulo 38 tem como título Servicinhos e é aberto com um ensino, uma frase de Paulo aos Efésios 4:32. Antes, sede uns para com os outros benignos. Vamos buscar então agora as orientações, os comentários do benfeitor Emmanuel. Grande massa de aprendizes queixa-se por vezes da ausência de grandes oportunidades nos serviços do mundo. Aqui é alguém desgostoso por não haver obtido um cargo de alta relevância. Além é o irmão inquieto porque ainda não conseguiu situar o nome na grande imprensa. A maioria anda esquecida do valor dos pequenos trabalhos que se traduzem habitualmente num gesto de boas maneiras, num sorriso fraterno e consolador. Um copo de água pura, o silêncio ante o mal que não comporta esclarecimentos imediatos, um livro santificante que se dá com amor, uma sentença carinhosa, o transporte de um fardo pequenino, a sugestão do bem, a tolerância em face de uma conversação fastidiosa, os favores gratuitos de alguns vinténs, a dádiva espontânea, ainda que humilde, a gentileza natural, constituem serviços de grande valor que raras pessoas tomam a justa consideração. Que importa a cegueira de quem recebe? Que poderá significar a malevolência das criaturas ingratas diante do impulso afetivo dos bons corações? Quantas vezes em outro tempo fomos igualmente cegos e perversos para com o Cristo, que nos tem dispensado todos os obséquios, grandes e pequenos. Não te mortifiques pela obtenção do ensejo de aparecer nos cartazes enormes do mundo. Isso pode traduzir muita dificuldade e perturbação para teu espírito, agora ou depois. Sê benevolente para com aqueles que te rodeiam. Não menosprezes os servicinhos úteis. Neles repousa o bem-estar do caminho diário para quantos se congregam na experiência humana. Bem asseverou, meus amigos, Jesus, quando afirmou: quem não for fiel no pouco, não será fiel no muito. Quem for fiel no pouco, será fiel no muito, na abastança.
As pequenas oportunidades, as pequenas experiências do dia a dia vão nos habilitando aos serviços maiores, que mais exigem do espírito. Uma construção não se inicia pronta, nem se inicia pelo teto, mas através de bases, através de alicerces. E temos que analisar se esse reconhecimento, essas grandes tarefas que muitas vezes almejamos, não é fruto também de um tormento nosso, de querermos aparecer, de querermos nos evidenciar, da vaidade, dos aplausos, do reconhecimento por uma atitude onde fazemos sem sentir o bem. Temos que tomar cuidado com essas posturas. As pequenas conquistas que vão se estabelecendo são aquelas do dia a dia, onde, sem público, sem testemunhas ou grandes testemunhas, conseguimos aplicar daquilo que já conseguimos, por nossa vez, compreender. A possibilidade do bem diário. Quando Emmanuel intitula o capítulo de servicinhos, não é no sentido pejorativo, mas sim os pequenos serviços no bem, aqueles que nos ajudam a manter a conexão com o alto, sem distrações, sem perder a oportunidade. Antes, sede uns para com os outros benignos, ou seja, sejamos primeiro bons uns com os outros. E o que é ser bom? O que é ser benevolente? São aquelas pequenas ações que têm utilidade, que servimos em nome de Deus ao próximo. O sorriso amistoso, que alegra, o silêncio dos maus comentários, que não perturba, a pequena gentileza, que beneficia. E essas gentilezas, desde levar um copo d'água, dar uma medicação, dar a vez na fila do mercado, favorecer esse ou aquele com um pequeno recurso, participar, se tivermos oportunidade e possibilidades, dessa ou daquela campanha que ajuda esse ou aquele na compra de um medicamento, de um pão, de um remédio, de uma melhoria. São as pequenas atitudes que mostram que procuramos nos antenar com as ondas do bem, com as sintonias do bem. Quando muitas vezes ao longo do tempo fomos, ou ainda somos, indiferentes. Pensamos somente em nós e nos nossos interesses, né? Então são pequenas situações que têm um valor, que gostaríamos de receber se estivéssemos no lugar do outro. E quando nos colocamos no lugar do outro, as coisas se aclaram mais, fica mais evidente qual o trabalho, qual o serviço a desenvolver, porque também gostaríamos que assim fosse para conosco, não é? E vejam, acaba sendo um aprendizado nosso, porque temos que construir um novo hábito, construção de um novo valor, na mudança a partir de novos hábitos. E às vezes o nosso hábito foi do enfado, da impaciência, tanto que às vezes não conseguimos responder 2 ou 3 vezes a mesma pergunta
feita para nós. E Emmanuel toca nesse ponto. Tolerância em face de uma conversação fastidiosa. Uma conversação que para nós está sem interesse. Uma história repetitiva, perguntas repetitivas. Mas, num espírito de compaixão, de paciência a ser desenvolvida, ali ficamos, nos asserenamos. Algo importante. E se a pessoa que receber não reconhece? Então vejam, o que importa se o outro não reconhecer o benefício, porque eu senti a dádiva de oferecer. E o que me alimenta, energiza, fortalece, amplia esse estado positivo da alma é o bem fazer. Agora, se não há reconhecimento, aplauso, sem problema algum, e via de regra deveremos prescindir disso. Não nos importa. Importará o quê? A satisfação em fazer, porque se podemos fazer e não fazemos, poderemos entrar ainda numa faixa do remorso, por podermos ser úteis, não sendo. E o homem de bem não perde oportunidade de fazer o bem. O homem de bem, ele aproveita, onde quer que esteja, com quem estiver, de prestar esse ou aquele serviço que orienta, que acalma, que consola, que beneficia. Qual é a minha boa ação de hoje? Quais foram os meus pequenos servicinhos do dia de hoje? Para ajudar ainda alguns, vamos colocar 2 dias? Ontem e hoje. Nesses 2 últimos dias, quais foram os bons serviços que prestamos? Nessa semana, quais foram as atividades que fizemos nesse mês? Esse ano, como tenho me engajado? Estou sendo constante na inconstância ou constante na constância? No trabalho do bem? E quais os meus objetivos e compromissos com esse bem para hoje, para amanhã, para a próxima semana, para o próximo mês, para o próximo ano? Porque tem que ser contínuo para a alma, para o espírito, esse estado interior. Sejamos reconhecidos pelo trabalho, por estarmos sempre prontos para ajudar. Não reclamemos quando somos lembrados para ajudar alguém. É que o nosso nome se encontra naquele livro de voluntários de Deus. Pensaram em nós. São necessidades que temos, são compromissos, são os deveres. Então, analisemos como podemos ser úteis diante da solicitação dos demais quando nos chegam, sem nos irritarmos, nos exasperarmos, mas procurando uma forma de bem auxiliar, porque fazendo para os outros, estamos fazendo para nós mesmos. E os meus discípulos, afirmou Jesus, serão conhecidos pelo muito que se amem. São pequenas atitudes de amor. Pequenas atitudes no bem, que vão se ampliando, criando corpo e firmeza. E dessa forma pedimos a Jesus que nos abasteça com inspirações, com forças, para colocarmos em prática tais atitudes. Incorporemos esses valores, mudemos hábitos para melhor, que tenhamos consciência firme de que está em nossas mãos o progresso espiritual. Guarda-nos, Senhor, envolve os nossos lares, todos os cômodos, nossos entes queridos. Abasteça-os com saúde, com paz, com luz, com entendimento, com trabalho no bem, com fé.
Ilumine aqueles que estão nos hospitais, nas UTIs, nas clínicas de recuperação, nos asilos, nos lares de idosos, nas creches, nos orfanatos, nas ruas com pensamentos tristes, infelizes. Guarda todos e que sua luz se faça sobre cada um, que a sua luz se faça a nos envolver, que a sua luz se faça sobre o nosso planeta Terra, guardando-nos e sendo sempre o estímulo para o bem, para o belo e para o amor. Muito obrigado, Jesus, que a tua paz se faça entre nós hoje e sempre, assim seja. Graças a Deus.